E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam aí saudáveis, se cuidando sempre nessa pandemia, tá? Nessa aula de hoje a gente vai dar continuidade àquela série de vídeos sobre revoltas nativistas no Brasil colonial. Esse vídeo aqui é o nosso terceiro vídeo dessa série e nós vamos falar hoje sobre a Guerra dos Mascates. Lembre-se sempre que nesse contexto de revoltas nativistas, nós não temos ainda um desejo por uma independência do Brasil em relação a Portugal. Mas nós temos aqui o início de um sentimento anti-lusitano, ou seja, um sentimento contra a presença portuguesa nessa região, contra o mandonismo de Portugal, da coroa portuguesa, sobre a vida dos colonos, tá certo? Então vamos entender essa guerra, que vai ser a Guerra dos Mascates, ocorrida ali entre 1710 até 1711. Primeiramente, vamos entender então o contexto da guerra, tá? É muito importante para compreender o contexto da guerra que vocês saibam que Pernambuco, a guerra ocorreu em Pernambuco, e nesse momento a elite fazendeira pernambucana estava enfrentando uma grave crise econômica. Esses fazendeiros, galera, eles produziam cana-de-açúcar, eles plantavam cana-de-açúcar, eram fazendas de cana-de-açúcar, ou seja, os chamados engenhos. O Brasil vivia o ciclo do açúcar, mas estava passando por uma fase difícil, porque o ciclo do açúcar estava entrando em crise. Porque o açúcar brasileiro, o açúcar colonial, ele não estava conseguindo competir com o açúcar holandês produzido nas Antilhas, tá? Então os fazendeiros pernambucanos, principalmente os fazendeiros de Olinda, eles estavam enfrentando uma grave crise econômica, uma crise financeira. E algo interessante para vocês compreenderem isso é que esses fazendeiros, que eram aristocratas, né, eram senhores de terra, né, eram nobres, eles pegavam dinheiro emprestado, eles se subjugavam, se sujeitavam, melhor dizendo, a fazerem isso, pegar dinheiro emprestado com comerciantes que não eram nobres, eram apenas comerciantes, mas que tinham dinheiro, principalmente comerciantes de Recife, que em sua maioria eram portugueses, tá? Aí a gente já tem começando aí a apresentar para vocês o contexto dessa guerra, porque reparem, nós temos fazendeiros de Olinda. Olinda nesse momento era a sede administrativa da capitania, ou seja, era como uma espécie de capital da capitania. E esses comerciantes, aliás, esses fazendeiros aristocratas, senhores de engenho, pegavam dinheiro emprestado com os recifenses, que eram comerciantes e tinham dinheiro. Muitos fazendeiros acabavam perdendo suas propriedades nesse processo, porque eles acabavam dando a fazenda como garantia do pagamento. Quando não se conseguia pagar, o comerciante ia lá e tomava a sua fazenda, tá certo? Essa era a situação bastante tensa entre Olinda e Recife. E é importante, é essencial vocês entenderem também que Recife não tinha ainda autonomia administrativa, porque Recife era como se fosse um território que estava ali sendo administrado, era um território que pertencia ainda a Olinda. Olinda, que era a vila. Recife não era a vila, Recife era parte ali do município de Olinda, tá certo? Ser vila, nesse momento, o que significa, professor? Se um território, galera, ele passa a ser considerado uma vila, nesse momento, nessa fase do Brasil colonial, é como se ele se tornasse, aliás, é como não, ele se torna independente administrativamente. Ele ganha uma Câmara Municipal, ele se torna ali um município independente, tá certo? Hoje seria o que nós chamamos de uma cidade, um município atual, tá certo, galera? Se Recife não é ainda uma vila, então Recife é parte ali da administração de Olinda, ou seja, Recife pertencia a Olinda. Isso aí é que é o fato. Como Olinda estava enfrentando uma série de dificuldades econômicas devido à crise do açúcar, então a Câmara Municipal de Olinda resolve aumentar os impostos, né? O grande problema é que essa Câmara Municipal é formada por fazendeiros. E o aumento dos impostos vai repercutir também em Recife, ou seja, os comerciantes seriam obrigados também a pagar mais impostos. Os comerciantes não vão aceitar isso e vai começar a haver aí uma tensão muito forte entre Recife e Olinda.
O fato é que, para não pagar mais impostos, né, os comerciantes não estavam aceitando isso de forma alguma, eles vão lutar para se tornarem também uma vila. E assim eles vão se tornar independentes de Olinda. Professor, eles vão conseguir? Os comerciantes de Recife vão conseguir? Vão. Eles vão conseguir, eles serão elevados à categoria de vila, vão ganhar um pelourinho, vão ganhar uma Câmara Municipal. E aí é então que os olindenses ali, aqueles aristocratas, os fazendeiros de Olinda, eles vão ficar muito tensos e muito temerosos, porque eles não gostaram dessa decisão. Primeiro, porque eles tinham um temor muito forte de que, a partir daquele momento, aqueles comerciantes de Recife ficassem encorajados a cobrar aqueles empréstimos que eles haviam feito para os fazendeiros de Olinda. Então os fazendeiros ficaram muito temerosos porque eles pensaram, pô, os caras agora são uma vila, são independentes da gente. Então eles vão querer cobrar agora os empréstimos que eles fizeram, né? E aí vai haver uma tensão muito forte entre os dois municípios, Olinda e Recife, e vai ser necessário um estopim, uma desculpa para iniciar essa guerra. A grande desculpa foi o quê? Foi uma indefinição em relação às fronteiras dos dois municípios. Ou seja, houve um momento lá em que foram traçar as fronteiras, né, onde acabava Olinda e onde começa Recife, e houve um desentendimento em relação a essa fronteira, e esse desentendimento foi o estopim para o início do conflito. Tá? No início, galera, em 1710, os fazendeiros de Olinda eles vão invadir Recife. Em 1710, eles vão libertar os prisioneiros políticos na cadeia de Recife, e naquele momento ali também eles vão queimar o pelourinho. O que era o pelourinho? O pelourinho, galera, era um poste de madeira que ficava cravado no centro do município, né? Geralmente numa praça. E aquele pelourinho era onde os escravos eles eram castigados. Eles eram amarrados ali, castigados, açoitados. Mas o pelourinho também significava algo. Significava que naquele território havia autonomia política. Ou seja, aquele território não era apenas um povoado, mas era uma vila, ou seja, havia sido elevada à categoria de vila. Então, no Brasil colonial, cada região, cada território, cada conglomerado de casas, onde houvesse um pelourinho no centro daquele território, significava que aquele lugar tinha uma autonomia administrativa, ou seja, era um município independente, tá certo? Os olindenses vão lá e queimam o pelourinho de Recife, porque eles não aceitaram a independência de Recife. Mas em 1711, os recifenses, né, aqueles comerciantes, eles vão revidar, eles vão retomar a sua cidade em 1711 com a ajuda de outras capitanias. Inclusive, eles vão invadir também Olinda, né? E nessa invasão a Olinda, eles vão queimar algumas fazendas e vão incendiar também algumas plantações de cana-de-açúcar. O fato é que esse conflito ele só foi resolvido com a substituição do governador da capitania de Pernambuco. Porque o antigo governador, quando teve início aquele conflito, ele fugiu para a Bahia. Então a capitania estava sem governador e estava as duas cidades guerreando entre elas, né? As duas vilas, melhor dizendo, guerreando entre elas. E aí então que a coroa portuguesa envia um novo governador da capitania, Félix José, e esse governador ele vai intervir no conflito, mas vai intervir a favor dos comerciantes portugueses, ou seja, ele vai intervir a favor de Recife, tá certo? E nesse momento aí também, Recife vai se tornar a sede administrativa da capitania, ou seja, Recife se torna o que a gente entende hoje como uma capital. Ou seja, Recife, que até então era um povoado que pertencia a Olinda, não só deixou de ser povoado, mas passou a ser uma vila, como também agora era a sede administrativa da capitania. Olha só como Recife ganhou status político, ganhou força política. E com Recife, claro, ganhou também os comerciantes portugueses, aqueles que emprestavam dinheiro aos fazendeiros. Tá bom? Vai haver também a prisão dos fazendeiros de Olinda, muitos fazendeiros foram presos, os fazendeiros que estavam envolvidos no conflito, outros não, outros tiveram suas dívidas perdoadas até, porque lembre-se que esses fazendeiros também eram uma elite colonial. Então não era simples assim você punir e prender
todos os envolvidos, tá certo? Eles também eram uma elite, eles também tinham uma influência política muito grande, tá bom? E aí a gente tem, galera, um crescimento, a principal consequência da Guerra dos Mascates vai ser o crescimento desse sentimento anti-lusitano. Porque, reparem, aqueles fazendeiros, eles não eram portugueses, aqueles fazendeiros que perderam força política, né, e que perderam com a Guerra dos Mascates, eles não eram portugueses, eles eram colonos, eram uma elite de fazendeiros colonial. E essa elite começou a crescer dentro dessa elite brasileira, né, dessa elite de fazendeiros, aquele sentimento anti-lusitano, aquele sentimento contrário, aquele sentimento de aversão à coroa portuguesa, de aversão à presença dos portugueses aqui nessa região. E, no caso, essa região que eu falo, no Brasil colonial. E é esse sentimento, galera, que vai inspirar para que anos depois, algum tempo depois, surjam aí as primeiras movimentações a favor da independência do Brasil, tá bom? Essa é a Guerra dos Mascates, espero que tenha sido compreensível para vocês. Um abraço, tchau!